Olá pessoas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mentes Femininas em Conexão. Aqui é um lugar pensado em você, mulher, que quer evoluir e alcançar um patamar além. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga de longas datas e uma paciente que teve a sua vida transformada. Não só a sua vida, mas a vida da sua família transformada pela hipnoterapia. E é com prazer imenso que eu recebo aqui Kelly, ela que é de Minas Gerais, Três Marias, lá no interior, que está aqui em Caruaru a passeio, e eu estou aproveitando para que ela compartilhe conosco a sua experiência com a hipnoterapia, um pouco da sua vida, que eu tenho certeza que vai transformar também a vida de vocês. Kelly, muito obrigada por aceitar o meu convite, obrigada por estar aqui, obrigada por ser uma defensora da hipnoterapia, ela propaga a hipnoterapia não só em Minas Gerais, mas em todos os lugares que você anda. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. O podcast é seu, fique à vontade, se apresente. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, eu sou Kelly, sou de Minas. Sou amiga da Keila há mais ou menos 20 anos e para mim é uma alegria enorme estar aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da história do meu filho e falar com vocês de como a hipnoterapia transformou e mudou a minha vida. Hoje, tudo que eu vivo, a mulher que eu sou, os frutos que eu tenho colhido foi através da hipnoterapia. Então vamos lá. É engrandecedor escutar, né? Como a hipnoterapia transformou a sua vida. Kelly, o grande intuito da gente hoje é justamente levar a informação para quem nos assiste, né? Levar uma esperança para quem está sofrendo, como você sofreu por muitos anos, como seu filho sofreu por muitos anos, né? Hoje, na era da informática, da internet, né? Da globalização, todo mundo se identifica com TDAH. E muitas crianças estão sendo diagnosticadas com o TDAH e sendo tratadas com a base de remédios muito fortes. E você conhece bem essa realidade, você viveu isso com o seu filho. E eu gostaria que a gente já começasse falando da experiência do Igor, um pouquinho da história do Igor, porque não é uma história que é fácil, mas é uma história que está acontecendo muito nos tempos atuais. Então fala pra gente como foi descobrir que seu filho... Aliás, recebeu o diagnóstico, né? Seu filho tinha TDAH aos 6 anos de idade. Medicou ele por muitos anos. Então, fala para o nosso público um pouquinho dessa história. E até chegar na hipnoterapia, né? Quando ele veio para mim, ele já estava com 22 anos. Então, já foram longos anos aí de muito sofrimento, de muita luta, de muita procura. Fala pra gente um pouquinho da história do Igor, pra gente depois adentrar na sua história. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar tudo que eu vivenciei com meu filho desde os 6 anos de idade. Eu tenho um filho que hoje tem 28 anos. Aos 6 anos de idade eu fui chamada pela escola porque ele era uma criança muito agitada, impulsivo, muito elétrico, brigava muito na escola. E a escola pediu que eu tomasse uma atitude. Então a minha primeira atitude foi levá-lo a um psicólogo. E ele foi diagnosticado imediatamente com TDAH e hiperatividade. E naquela época, né, há muitos e muitos anos atrás, não tinha o conhecimento de hoje. TDAH e hiperatividade não era divulgado como é hoje, não tinha conhecimento, não tinha internet, não tinha fonte para eu buscar me interagir sobre o assunto. Então, quando a psicóloga diagnosticou ele com TDAH e hiperatividade, logicamente já mandou ir para o neurologista. Eu levei meu filho ao neurologista, o neurologista fez alguns testes, alguns exames e me falou que o meu filho precisava ser medicado porque TDAH com hiperatividade não tinha outro caminho a não ser medicamento. E realmente eu fiquei muito triste de saber que eu teria que dopar o meu filho aos 6 anos de idade. Então, dos 6 anos de idade até 9 anos, ele começou com Ritalina, começou com 10 miligramas, foi aumentando a dose porque não estava resolvendo o problema e conciliando terapias alternativas e eu não obtive nenhum resultado. E o tempo foi passando e não conseguimos um resultado satisfatório. E aí, o neurologista já encaminhou meu filho a um psiquiatra. Para mim foi um choque.
levar uma criança a um psiquiatra. E o psiquiatra aumentou a dose da medicação do meu filho. Meu filho chegou a tomar 4 medicamentos por dia. A Ritalina de 10 miligramas foi para 40. E a médica dele sempre me alertou que criança com TDAH e hiperatividade chega na adolescência, busca outros caminhos, porque a mente é impulsiva, a mente é compulsiva e eles querem se desafiar. E isso tudo para mim era muito novo e eu não sabia como lidar com essa situação. E aí, aos 13 anos de idade, meu filho buscou outras drogas. Ele começou a usar droga e foi se perdendo. E aí eu fiquei muito confusa, sofri muito por não saber como lidar com a situação. Fui também fazer terapia, procurei outras alternativas, sem obter resultado. E nesse caminho aí, foi onde eu conheci Keila. Acompanhei todo o crescimento dela, toda a evolução como profissional e sempre compartilhava com ela tudo que eu estava vivenciando com meu filho. Até que um dia, entre uma conversa e outra, ela falou para mim: eu tenho a solução para resolver o problema do seu filho. Não vai ser Ritalina, não vai ser risperidona, não vai ser terapia convencional. Eu consigo resolver o problema do seu filho com a hipnoterapia. Então, Keila foi para Minas e tentamos que ele fizesse a terapia. Ele não quis fazer, ele ainda brincou e disse assim: eu nunca vou fazer terapia com a sua amiga, ela vai entrar na minha mente, ela vai saber o que eu faço, ela vai te contar, eu não vou fazer. E eu caí numa frustração muito grande, porque eu realmente acreditava que a hipnoterapia, o atendimento com a Keila seria a solução dos problemas do meu filho. E um problema maior para mim como mãe, sofrendo com toda aquela realidade difícil que o meu filho vivia. Aí eu fiquei muito frustrada e ela falou para mim: não precisa preocupar, porque vai chegar a hora que ele vai querer fazer a terapia sim. Mas eu vou te sugerir, faça você a terapia, já é um bom caminho. Você fazendo a terapia, você consegue ajudar o seu filho. E ela me convenceu de que realmente eu fazendo a terapia seria uma forma de ajudar o meu filho. Eu mal sabia que a pessoa que mais precisava da terapia era eu. E eu me permiti. E agradeço muito por ela ter me incentivado, por ela ter pedido e me orientado a fazer a terapia. E quando eu fiz a terapia, eu pude entender o meu filho. Eu pude aceitar de uma forma mais agradável. E fazendo a minha hipnoterapia, eu resolvi os meus problemas, resolvi as minhas demandas emocionais para ajudar o meu filho de uma forma melhor. E nesse tempo aí que eu fiz a minha hipnoterapia, o meu filho percebeu a minha diferença. Porque antes eu só cobrava, eu só xingava, eu só falava. Eu não sabia ir com meu filho aonde realmente ele precisava. E daí ele mesmo despertou a vontade de fazer. E através da minha hipnoterapia, muitos amigos, pessoas da minha família quiseram fazer a terapia. E eu propus a Keila que ela fosse a Minas Gerais tratar os meus amigos e algumas pessoas da minha família. E por uma surpresa enorme nossa, né, Keila? A primeira pessoa que pediu para fazer a terapia, quem é? Meu filho Igor. Aí eu disse a ele: você mesmo vai mandar uma mensagem para ela, você mesmo vai marcar a sua terapia. E ele mandou uma mensagem para ela e falou: eu fiquei sabendo que você vai vir atender em Belo Horizonte, eu quero muito fazer essa terapia. Eu não sei dizer quem estava mais feliz, se era eu, mãe, ou se era Keila, a hipnoterapeuta, porque nós duas ficamos imensamente felizes. Aí eu, como mãe, comecei a prejulgar a terapia do meu filho. Vai ser uma terapia do pipoco, vai demorar muito, é muita coisa para resolver. Por uma surpresa gigantesca nossa, a terapia do meu filho durou 40 minutos. 40 minutos que salvou uma vida. 40 minutos que transformou
toda a vida do meu filho. Em 40 minutos, todas as demandas emocionais foram tratadas. Ele se encontrou naquele momento e ele entendeu tudo que precisava ter sido feito na vida dele. Que não foi risperidona, não foi ritalina, não foi terapia convencional. Ele tinha uma dor imensa e essa dor é o que precisava ser tratado. Essa dor que era a causa de todo o sofrimento e martírio que o meu filho viveu durante todo esse tempo. E olha como é interessante isso. Nós acreditamos durante anos que o meu filho tinha TDAH. E eu e Keila, numa conversa, né, Keila? Sim. Chegamos à conclusão que o TDAH nunca existiu. Porque, vejam bem, aos 6 anos de idade, eu e o pai do meu filho separamos. O pai do meu filho era o ídolo dele. Ele amava esse pai como um todo na vida. E foi muito interessante, né, Kelly, que dentro de todo o contexto, de tudo que a gente analisou no atendimento do Igor, que a gente especulou tanto, e chegar à conclusão que ele nunca teve TDAH, que eram demandas emocionais de um histórico, né, de dor. Eu quero que você compartilhe, se você se sentir à vontade, o que vir no seu coração, as causas, o que levou seu filho a ter toda essa hiperatividade, compulsividade, essa dor, para que foi revelada na hipnoterapia e foi tratada. Então, para que as pessoas entendam que nem tudo é uma condição, né? Não é uma condição cerebral, porque o TDAH é uma condição cerebral e ele não tinha essa condição. Eram realmente demandas emocionais, vazios, né? Que ele tinha e que foi querendo substituir ou, como é que eu posso dizer, suprir com outras coisas, né? Com outras coisas ele também queria chamar a atenção, estava muito claro isso, não é verdade? Então conta pra gente um pouco da história do Igor, para que as pessoas entendam que faz muito sentido depois de um processo de hipnoterapia, o que a gente vive desde a nossa infância. Na realidade, nós compreendemos e podemos entender que nunca existiu TDAH. Porque aos 6 anos de idade, eu e o pai do meu filho passamos por um processo de separação. Daí em diante que ele começou a ter comportamentos diferenciados. E foi a partir daí que ele foi diagnosticado com TDAH. Então, analisando friamente, nós chegamos à conclusão que o TDAH nunca existiu. Existiu sim uma dor. O meu filho sofria pelo abandono do pai. Esse abandono é quem trouxe todas as consequências de tudo que o meu filho viveu durante esse tempo. Então é muito bom eu deixar isso aqui claro, para que sirva de alerta para outras mães, para outros pais, que nem tudo é uma doença científica. A maioria das situações são demandas emocionais que adoecem um corpo. O meu filho adoeceu por uma demanda emocional. Então, quando essa demanda emocional foi tratada, o meu filho entendeu que ele não foi abandonado, que ele não tinha nada de sofrimento por causa do TDAH. Tratou a demanda emocional, tratou a dor, ele seguiu a vida dele, ele ressignificou a vida dele e a chave virou. E foram 16 anos de tanta dor, né? De tanto sofrimento, de tantas idas e vindas, né? De tantos médicos, tantas procuras, né, Kelly, para uma solução. E como ele mesmo fala, eu tenho um depoimento dele lá no Instagram, como ele mesmo fala, em 40 minutos eu resolvi toda a minha vida. Ele deixa bem claro, ele fala que foi bem emocionante, assim, ele fala, eu sofri tanto tempo, 22 anos de sofrimento, para em 40 minutos ter tudo resolvido. E já faz 5 anos que o Igor passou pelo processo de hipnoterapia. Conta hoje como é que ele tá, porque é lindo de escutar o quanto ele evoluiu esses 5 anos, né? Eu que acompanho, não muito perto, porque a gente mora muito distante, mas pelo que você me passa, hoje o Igor é realmente um homem realizado, um homem que não toma nenhum tipo de remédio, é isso? E que vive a sua vida como uma pessoa totalmente normal. Compartilha com a gente como o teu filho tá hoje, depois de 5 anos de uma única sessão de hipnoterapia. O Igor saiu da sessão de hipnoterapia sabendo tudo o que ele precisava fazer. Ele verdadeiramente assumiu a vida dele. Meu filho não tinha uma habilitação, meu filho não trabalhava, ele não fazia nada na vida. Ele saiu da sessão de hipnoterapia me pedindo para ajudá-lo a tirar uma habilitação,
Ele queria comprar uma moto, ele queria trabalhar. A partir dali, meu filho tirou uma habilitação de moto, uma habilitação de carro, comprou a primeira moto dele e a partir dali ele teve vários empregos. E hoje ele é uma pessoa normal, é uma pessoa que assumiu a própria vida, é uma pessoa que vive muito bem, responsável pela sua vida. Hoje ele trabalha, tem as conquistas dele, vem adquirindo o patrimônio dele, sem nenhum medicamento, nem bebida alcoólica o meu filho bebe, porque ele realmente ressignificou a vida dele através de uma única sessão de hipnoterapia. E esse é o meu maior orgulho, saber que ele se permitiu, ele buscou a solução e ressignificou a vida dele. Então hoje, o que eu quero deixar claro aqui? Você mãe, você pai, o filho tem comportamentos diferenciados. Vai ao médico? Sim, o médico existe para isso. Mas busca informação, busca conhecimento e não cai no erro que eu caí há 16 anos atrás. Não permita que a mente do seu filho seja dopada. Busca resolver e solucionar a causa do problema e não a consequência. Exatamente. É para isso que existe, né, várias alternativas. E a hipnoterapia, acredito eu, que é a alternativa mais eficaz, rápida e segura para tratar demandas emocionais que faz com que as pessoas tenham certos comportamentos. E é muito interessante que eu estava lembrando agora, que quando eu conheci o Igor, ele falava e eu não conseguia compreender muito o que ele falava, né, Kelly? Porque ele falava muitas gírias. Ele falava muitas gírias. E ele também não olhava nos olhos. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci Igor, eu não consegui ver os olhos dele, porque ele não olhava nos olhos. Ele sempre estava de cabeça baixa. E ele falava muito rápido, com muitas gírias. E assim que terminou a terapia, nós fomos almoçar. E todo mundo ficou surpreendido com os comportamentos dele. Porque a partir do momento que ele tratou todo aquele vazio, toda aquela dor, ele também mudou os comportamentos. E ele foi muito rápido, né? Ele teve um resultado assim sensacional e rápido. E quando a gente chegou lá no restaurante que vocês estavam esperando, e ele falava palavras que você mesma, né? Sim. Oi, tá, como assim? Palavras bem elaboradas, comportamentos totalmente diferentes, olhando nos olhos. Então, realmente, a hipnoterapia transforma e salva vidas. E o Igor é uma prova viva disso, né? Eu tenho mais de 6.000 vidas transformadas, mas tem algumas que você diz assim, poxa, esse aqui valeu a pena. Esse aqui eu poderia não ter ajudado ninguém, eu estaria muito feliz e realizada por esse resultado. E Igor é um desses resultados, porque foi muito notório a mudança de vida e de comportamento. Mas eu acredito que você lembra dessa cena, dessa situação, que ficou todo mundo assim, olhando e dizendo, nossa, é outra pessoa, né, Kelly? Sim. É outra pessoa. E olhar nos olhos de uma pessoa que tem suas demandas tratadas, você consegue ver o brilho no olhar daquela pessoa. Então, é justamente essa fala, né, que você falou. Pai, mãe, busca outras alternativas. Remédio não ensina comportamento. Remédio não ensina comportamento. Então, o remédio ele é um paliativo. Um remédio ele é um inibidor. Então, já está dizendo o nome. Ele vai inibir as emoções, mas ele não vai tratar. Então, o melhor para o teu filho, melhor para você que está aí se autodiagnosticando que tem TDAH, é resolver a causa do que você sente. Então, busca a hipnoterapia, faz um processo que realmente vai lá nas tuas demandas emocionais, vai nas tuas memórias implícitas, que é o que o Igor fez e tratou, né? E ele veio para a hipnoterapia porque ela tinha muitas demandas. E nossos filhos são espelhos nossos, né? Os nossos filhos, eles se espelham nos pais. Por isso que muitos pais, quando me procuram, né? Ah, você atende criança? Não, eu atendo os pais. Você vem, depois a gente vê se seu filho realmente precisa. E depois que você fizer, vai ser muito mais fácil tratar seu filho. Foi o que aconteceu com Kelly. Como você falou, eu fiz, você tinha tanta demanda quanto, né? E suas demandas também respingavam nele.
Ele, querendo ou não, a gente tem neurônios espelhos que automaticamente a gente vai repetindo os padrões de quem a gente convive, que foi um pouco também do que o Igor carregou em toda a vida, não só da ausência do pai, mas de todo o contexto que aconteceu com a situação da separação, com o casamento que era complicado, né, Kelly? Sim. E isso foi trazendo várias consequências. Mas, pulando do Igor para você, né? Fala da tua experiência, uma insônia aí de 10 anos, uma insônia recorrente de 10 anos, que terminou se normalizando, porque aquilo que a gente não consegue resolver, a gente tenta conviver. Foi isso que você fez por 10 anos, né? Sim. Convivendo com a insônia crônica, que achava que não tinha mais remédio, não tinha mais solução. E veio a hipnoterapia com uma única sessão também. E hoje como é que tá, Kelly? 5 anos também depois, né? Sim, 5 Já anos. quase 6, né? 5 anos após Sim. uma única sessão. E é muito interessante porque quando eu vi o meu filho com a vida dele resolvida, eu voltei o olhar para mim. Eu passei a me olhar e entender o que realmente precisava ser mudado na minha vida. Eu ressignifiquei a minha vida a partir do meu filho. Eu tinha uma insônia há mais de 10 anos. Todos os medicamentos que existem no mercado para insônia, eu passei por eles. Não tem um que eu não conheça. Durante um tempo fazia efeito, depois o organismo acostumava e eu já não dormia mais. E aí, vendo meu filho muito bem resolvido, eu falei, agora chegou a minha vez. Eu passei uma vida cuidando da minha casa, do meu marido, do meu casamento, dos meus filhos. Agora chegou a hora de cuidar de mim. E eu resolvi colocar a minha hipnoterapia em prática. E com uma única sessão, eu resolvi uma vida que eu precisava resolver, que eu vinha procrastinando, eu vinha me sabotando, porque eu pensava em primeiro lugar na minha família e não em mim. E quando eu me priorizei e me coloquei como a minha prioridade, eu ressignifiquei a minha vida também. Nesse tempo aí, eu passei por um processo de separação do meu segundo casamento, isso faz 3 anos. Eu tratei a minha insônia. Eu não sei dizer para vocês, desses 5 anos que eu fiz a minha hipnoterapia, o que é insônia. Eu não sei o que é não dormir. Eu durmo sentada. Eu deixo Keila falando sozinha. Isso é verdade. Foi um trabalho muito bem feito, viu? Para quem não dormia, agora dorme até em pé. Durmo sentada, não preciso deitar para dormir e nada tira o meu sono. Por quê? Eu tratei a causa da minha insônia. E quando eu tratei a causa da minha insônia, ela passou a não me pertencer mais. E nessa caminhada aí, desse tempo de 5 anos de hipnoterapia, eu passei pelo processo de separação, muito bem resolvida, muito bem decidida sobre tudo que eu queria fazer na minha vida. Eu abri uma empresa. Nesse tempo eu me tornei uma empreendedora, eu abri uma doceria que deu muito certo. Hoje eu vivo da minha doceria, hoje eu sou imensamente feliz, tenho uma vida leve, uma vida plena, sou muito bem resolvida. A mulher que eu sou hoje, eu devo a Keila e a hipnoterapia, sou muito grata, tenho muito orgulho em dizer sobre o profissional dela, sobre o que ela entrega numa sessão de hipnoterapia, porque o meu filho transformou a vida dele e eu transformei a minha vida. A mulher que eu sou hoje, corajosa, destemida, que faço o que precisa ser feito e vou à luta, eu devo a Keila com o seu profissional. É muito gratificante escutar isso de uma pessoa que eu amo tanto e que eu admiro tanto, né? E assim, o amor dela é tão explícito pela hipnoterapia, pelo meu trabalho, que eu já atendi mais de 100 pessoas através de indicações dela, diretas e indiretas. Então é para vocês verem, né, o quanto transforma vidas, transformou tanto a sua vida que você quis para outras pessoas. Até mesmo porque você tem um coração grandioso, Eita, eu ia dizer uma palavra, fugiu, vai ficar sem a palavra mesmo. Mas um coração muito generoso, veio a palavra. Um coração muito generoso. E muitas pessoas me perguntam se eu posso atender várias pessoas da mesma família.
porque terapeutas, psicólogos não podem, né? Porque são associados. Eu tanto posso que eu atendi 16 pessoas da família dela, né, Kelly? Sim. Tem 16 pessoas da família dela, entre ex-marido, os 2 filhos, genro, nora, cunhada, sobrinho, não foi? Então, praticamente a família toda já passou por mim, teve suas vidas transformadas, cada uma do seu jeito. E como é, Kelly, você que indica tantas pessoas, convive com algumas dessas pessoas, vê os resultados, né, nu e cru, assim, da hipnoterapia, como é ser hipnoterapeuta por tabela, porque querendo ou não, se não for você, eu não cumpro a minha missão, né? E como é para você ver, indicar, porque é uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você indica algo para alguém, você tá ali também se comprometendo com aquilo, né, com aqueles resultados. E como é para você indicar essas pessoas e ver elas evoluindo, ver realmente a hipnoterapia agindo na vida dessas pessoas. Fala para essas pessoas que estão te conhecendo hoje, né? Para que realmente elas percebam a grandiosidade da hipnoterapia, que não é só pra gente, é pro mundo, né? Eu sou muito feliz em poder contribuir para que pessoas sejam melhores, para que nós possamos viver em um mundo melhor. O bem que a hipnoterapia fez para mim, o bem que a hipnoterapia fez para o meu filho, para as pessoas que eu amo muito, pessoas da minha família, meus amigos. Eu quis propagar e divulgar a hipnoterapia, divulgar o trabalho da Keila. Eu propus a ela que fosse a Minas atender algumas pessoas muito queridas para mim. E tomou uma proporção enorme, porque ela tratou 16 pessoas da minha família, os meus amigos íntimos, os meus amigos mais próximos, família dos meus amigos, amigos dos meus amigos, porque é muito gratificante para mim. Hoje, Keila vai atender em Minas, já não são pessoas do meu convívio, já são pessoas das indicações que ela conquistou pelo resultado que ela entrega pela hipnoterapia. E algumas dessas pessoas eu acompanho e fico muito feliz de saber que ela conseguiu entregar o que a pessoa precisava. Ela conseguiu entregar um resultado. Eu conheço pessoas que sofriam com depressão, pessoas que tomavam vários medicamentos por dia, desmamaram do medicamento, têm uma vida leve, uma vida plena, uma vida muito bem resolvida. Então eu sou muito feliz por ter levado a hipnoterapia para Minas e ver o resultado, porque o resultado não foi só meu, não foi só do meu filho, não foi da minha família, foi de pessoas muito próximas a mim. E isso me deixa muito lisonjeada, muito feliz e me sinto privilegiada em poder contribuir para que tenhamos um mundo melhor. É muito gratificante, né? A gente vê as pessoas evoluindo, as pessoas se curando, as pessoas realmente buscando fazer o que precisa ser feito e assumindo as suas próprias vidas. E eu lembro quando Kelly me fez o primeiro convite, ela disse, amiga, umas 5 pessoas, né? Vou aqui organizar pra tu vir, umas 5 pessoas. Eu digo, 5 pessoas pagou minha passagem, eu vou, mas... Não é que eu gosto de viajar e, além de tudo, fazendo o que eu amo? Pode ser. Eu atendi 20. Lembra, Kelly? Lembro. Foram 20 pessoas na primeira vez que eu fui lá para Três Marias e Belo Horizonte, porque eu fiz Belo Horizonte e Três Marias. E fui algumas outras vezes. Hoje eu estou migrando esses atendimentos para o online, porque eu estou atendendo no online. Então fica muito mais cômodo, porque não precisa ninguém me esperar. Porque teve pessoas que me esperaram 1 ano lá, Kelly. Lembra? Verdade. Né? 1 ano, pessoas esperando 1 ano por um atendimento. Então, quem sofre tem urgência. Quem sofre tem pressa, não vai esperar 1 ano, vou esperar 6 meses. E tem pessoas que eu dizia assim, não, mas tem pessoas aí em Minas Gerais que fazem hipnoterapia. Não, mas eu quero você, porque Kelly me indicou, porque pessoas aqui tiveram resultados. E daí foi quando me veio esse desejo, né, de expandir para o online. Hoje tenho muitos resultados no online, muita gente lá de Minas Gerais já no online, dizendo, não vou esperar você vir aqui. Eu vou realmente fazer pelo online, porque tem os mesmos resultados. E isso tudo fruto de uma pessoa que teve resultado, se apaixonou e quis isso para outras pessoas. Isso é muito genuíno. Eu acho que isso é gratidão. Acho que a palavra é essa. É uma forma de você externar toda a sua gratidão
pela metodologia, não é nem por mim, porque eu iria fazer de todo jeito, porque eu lhe amo, você é a minha amiga do coração, mas por uma metodologia que realmente dá resultados e transforma vidas. E você é muito parte de tudo isso. Sem você não seria possível, eu não teria atendido nenhuma pessoa em Minas Gerais. Então, da mesma forma que você externa essa gratidão a mim, eu também externo essa gratidão a você, porque só foi possível eu levar a hipnoterapia para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para outras cidades lá de Minas Gerais, porque teve de outras cidades, né, ali por perto, círculo vizinhas, que eu atendi, graças à sua paixão pela hipnoterapia, graças pelo seu coração generoso de não guardar isso só para você. Porque pessoas que têm o benefício, mas só guarda para você. E você mostrando essa mulher gigante, essa grandiosidade de amor que você tem, você propagou para outras pessoas. Então isso é muito lindo da sua parte. Por isso que você vive a sua hipnoterapia todo dia. Né? Por esse motivo você vive sua hipnoterapia todo dia, porque a partir do momento que você leva para outras pessoas, você tem pessoas tratadas do seu lado, do seu convívio, não é verdade? E como é conviver com pessoas hipnoterapeutizadas? É maravilhoso, é muito maravilhoso você conviver com pessoas leves, pessoas plenas, pessoas que assumiram a sua própria vida, pessoas que fazem o que precisa ser feito. Porque, gente, vamos ser sinceros, é muito difícil lidar com pessoas amargas, é muito difícil lidar com pessoas que sofrem com demandas emocionais, porque, querendo ou não, quando você não está bem, você descarrega todo o seu sentimento em quem está ao seu redor. E é muito bom colher os frutos, é muito bom estar ao lado de pessoas leves. É muito bom estar ao lado de pessoas bem resolvidas. Então, quando eu resolvi divulgar e propagar a hipnoterapia, foi nesse intuito de contribuir para que tenhamos um mundo melhor, para contribuir com pessoas melhores. E o bem que a hipnoterapia fez a mim, eu não poderia deixar de levar a outras pessoas. O bem que a hipnoterapia trouxe para a minha vida, para a minha família, eu não poderia guardar só para mim. Seria injusto, seria muito egoísmo da minha parte deixar isso só para mim. Esse foi o motivo e a razão que eu quis divulgar e propagar. Virou até piada. Hoje eu encontro com alguém na cidade, vai um cliente na minha loja comer um doce, quando começa a falar de problema eu falo, eu tenho a solução. Eu conheço uma profissional que faz terapia por base em hipnose e ela consegue resolver seu problema. Vou te passar o contato dela, segue no Instagram, já liga e já resolve seu problema. E deixo claro para vocês, o que depender de mim, vamos ter uma sociedade toda hipnoterapeutizada, vamos viver num mundo muito melhor, porque todo ser humano merece ser feliz, merece ter uma vida leve, merece ter uma vida plena. Então eu quero agradecer a Keila, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse podcast e divulgando todo o bem que eu vivo, todo o bem que o meu filho vive através da hipnoterapia. Se permita ter uma vida leve, plena e colha os frutos para uma vida feliz. A hipnoterapia transforma e salva vidas. E é muito lindo ver uma pessoa falar com tanta paixão. Chega, os olhinhos brilham, né? Mas, Kelly, deixa eu te falar. O meu maior trabalho hoje é desmistificar a hipnoterapia. É falar do que é. O que é a hipnoterapia? Porque, infelizmente, as pessoas ainda só acreditam naquilo que elas querem, né? E existe ainda muito misticismo perante, principalmente a hipnose. As pessoas ainda acham que hipnose perde a memória, que sai, vai para não sei para onde, que esquece, que tem coisa... envolvimento religioso ou espiritual. E esse momento eu quero que você desmistifique, porque eu falando é uma coisa, e você que passou pelo processo, você que já indicou mais de 100 pessoas, você que já teve 16 pessoas da sua família que passou pelo processo, fala pra gente, sai do corpo? Vai pra algum lugar? Não, gente, não sai do corpo, não perde a memória. Inclusive, eu passei por esse questionamento em Três Marias. Porque quando eu comecei a divulgar a hipnoterapia, muitas pessoas me perguntavam, mas é religioso?
Tem Jesus? Tem Deus? Vai falar de Deus? Eu vou perder a memória, eu vou sair do ar. E se eu não voltar? Gente, tudo misticismo, não existe nada disso. Não é real, não é fato. Eu fiz a minha hipnoterapia há 5 anos atrás. Eu lembro de cada detalhe. Eu lembro de tudo que foi falado, todas as demandas, toda dor, toda compreensão, toda aceitação, todo perdão. Você fica lúcido. A Keila, como hipnoterapeuta, ela não tem o poder de tirar a sua mente, não tem o poder de tirar você do ar. Ela não consegue fazer você perder a memória. A hipnose não faz você perder a memória. É um estágio da nossa mente. Você vai estar completamente consciente. Porque se você ficar inconsciente, não faz sentido fazer uma hipnoterapia. Você vai tratar o que inconsciente? Você tem que participar daquele momento ali. Então, quando vier essa conversinha, não vai voltar, vai perder a consciência. Gente, tudo blá, blá, blá. Se permita, só vai fazer e seja feliz. É ciência. A neurociência hoje comprova a eficácia da hipnoterapia, da hipnose. E já que entramos nesse assunto, né? O que é a hipnose? Gente, a hipnose é um estado natural da nossa mente de total foco e concentração. Tudo que você faz, que você está de total foco e concentração, que você se conecta, você está no estado de hipnose. Você dirige no estado de hipnose, você assiste televisão no estado de hipnose, você passa o feed no estado de hipnose. Tanto que você passa horas e não percebe. Isso é hipnose. Então eu uso esse estado natural da nossa mente para ir nas memórias implícitas. Aí a gente consegue resolver a causa de toda a tua dor, que é justamente tudo isso que Kelly falou. Então não existe esse misticismo, como também não é pecado, tá? Porque se fosse pecado, na igreja estava todo mundo pecando. Porque lá na igreja você vai estar em estado de hipnose, você se conectou com aquela palavra, você se conectou com aquele ritual. Então não existe essa questão de pecado, que é uma coisa que todo mundo pergunta, né, Kelly? Sim. Ou às vezes diz, eu morro de vontade, eu recebo muitas mensagens assim, morro de vontade, é meu sonho, mas eu tenho medo de ser pecado. Medo de se encher de remédio e estar se matando todo dia, ninguém tem. Né? Porque é um pecado. A partir do momento que você negligencia a sua saúde, você se negligencia, você está se matando de pitada, de contra-gota. Isso é um pecado. A partir do momento que você fere o teu corpo, a tua alma, isso é um pecado. Então, vamos parar com essa alucinação, né, de achar, é pecado. Você faz muitas outras coisas que talvez para Deus seja pecado. Não estou eu aqui para dizer se isso e aquilo é pecado, né? Mas existem muitas atitudes nossas que a gente faz diariamente no automático que pode ser que seja pecado. Então, se libertar de tudo isso, com certeza não é pecado. Isso eu posso lhe garantir. Né? E é uma coisa que as pessoas falam muito, né? E uma coisa que as pessoas falam muito, me questionam muito, é sobre a minha religião. Você tem religião, você crê em Deus? Não faz diferença, porque não entra em pauta as minhas crenças. É respeitada a crença do paciente, daquele aqui, para não me deixar mentir. Então, a hipnoterapia transforma e salva vidas. É uma terapia por meios de hipnose com base na neurociência. Então, toda base é científica. Por isso que dá tantos resultados. Então, vamos resolver a causa. Vamos parar de estar aí no paliativo. Tá só botando panos quentes e não resolvendo. Por isso que o mundo tá tão doente. Não é verdade, Kelly? Verdade. Entendemos nessa história toda que você se tornou uma grande mulher e agora empreendedora. Eu quero saber, Kelly, como você percebe que a hipnoterapia faz diferença no teu empreendimento, nas tuas tomadas de decisões, na tua criatividade, na tua forma de lidar com as situações. Como você sente que hoje, após 5 anos de hipnoterapia, a hipnoterapia vem contribuindo dentro do teu negócio, já que tem tantas mulheres aqui no nosso canal que são empreendedoras? Hoje eu digo sem medo de errar. A tomada de decisão que eu tive há 3 anos atrás, todas as decisões que eu tomo todos os dias na minha vida, está com base na minha hipnoterapia.
Por quê? A hipnoterapia fez de mim uma mulher corajosa e destemida. Eu não tenho medo de tomar uma decisão. Eu sou muito desafiada pelos meus clientes. Eu tenho cliente que chega na loja, me dá um modelo de bolo e fala, eu quero que você faça esse bolo para mim. Eu falo, mas eu nunca fiz. Aí a pessoa fala, mas eu confio em você. E eu confio no meu potencial. Por ter uma mente tratada, por ter uma mente evoluída, eu sei que eu sou capaz. E eu dou o meu melhor. Em tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. E hoje eu digo que tomar as decisões que eu tomo todos os dias, criar um doce, criar uma receita, é porque a minha mente está tratada, a minha mente está leve. Se eu não tivesse uma mente evoluída como eu tenho hoje, eu não teria crescido profissionalmente, crescido como empreendedora nesses 3 anos. Nesses 3 anos empreendendo, eu já recebi 3 homenagens. Eu recebi como a melhor doceira, recebi uma homenagem como o melhor doce gourmet da cidade e um segundo lugar como a melhor confeiteira da cidade. Por quê? Eu tenho uma mente tratada, então não tenho medo de ir. Eu não tenho medo de ir, não tenho receio. Eu dou o meu melhor, faço o que precisa ser feito e vou. E digo para vocês que estão nos assistindo, se eu não tivesse feito hipnoterapia, se eu não tivesse a mente evoluída que eu tenho hoje, eu não seria a confeiteira que eu sou. A Umbate Doceria não existiria. Ela só existe porque a hipnoterapia fez de mim uma mulher corajosa, destemida, que vai à luta e faz o que precisa ser feito. Então, todos os dias, eu coloco a minha hipnoterapia em prática para seguir em frente, vencer os desafios, porque, gente, não vou romantizar. Empreender não é fácil. São muitos desafios enfrentados, mas eu venço cada um deles com base na minha mente tratada. E você ainda tem dúvidas que a hipnoterapia transforma e salva vidas? Uma mente tratada é outra história, né? A pessoa, quando trata a sua mente, quando você se liberta de amarras que te impedem de fazer o que precisa ser feito, de ter a vida que você merece, a vida que você tanto deseja, ninguém te segura mais, tá? E a prova, que ela é a prova viva de tudo isso que eu tô falando. E a gente dá pra ver nos seus olhos o quanto você hoje é uma mulher realizada. Uma mulher que realmente faz o que precisa ser feito e assumiu a sua própria vida. Tá escrevendo a sua própria história. Isso é muito engrandecedor para nós mulheres, né? Nos impulsiona. A gente se inspira com as histórias como a sua. Sua história é inspiradora. Tenho certeza que quem assistiu esse podcast, estiver assistindo esse podcast, tá pensando assim, se ela conseguiu, eu também consigo. É isso que a gente quer passar nesse podcast. Se é possível para mim, se é possível para Kelly, é possível para você. E você também merece ter essa vida realizada, essa vida plena, essa vida de sucesso que Kelly e eu conseguimos através da hipnoterapia. Kelly, que contribuição incrível, que prazer enorme te ter aqui. A gente já compartilhou essas histórias em outros momentos, mas cada momento que a gente compartilha, a gente revive tudo isso e isso é muito bom, é muito gratificante mesmo. Pra gente finalizar esse podcast que já é um sucesso, que se deixar a gente conversa 3 dias, eu quero que você dê um recadinho para quem está nos assistindo. Dá um recadinho para que essas mulheres que estão nos assistindo, essas mulheres que sentem que tem alguma coisa que prende elas, essa mulher que sente que pode ir, mas não consegue. Dá um recadinho para quem está nos assistindo. Eu quero deixar uma ressalva aqui, o seguinte: quando eu falo em vida leve, vida plena, vida feliz, algumas pessoas me questionam: você é feliz todos os dias? Você não tem problema? Sim, eu tenho problema, mas eu não foco no meu problema, eu foco na solução do meu problema, porque o problema eu já tenho, eu preciso encontrar a solução. Mas nenhum problema, nenhum desafio que eu enfrento tira minha paz, tira minha alegria de viver e tira o meu estado de felicidade que vem de dentro de mim. A pessoa feliz e realizada que eu sou hoje está dentro de mim, é algo que vem de dentro para fora. Então, aproveitando essa oportunidade aqui, eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem: confie em você, acredite em você.
Acredite no seu potencial. Acredite que você é capaz. Não permita que nada e nem ninguém te impeça de ir em busca da vida que você quer ter, a vida que você merece viver, porque você é o seu maior e melhor projeto de vida. Você é autorresponsável por você. Tenha compromisso com você, tenha comprometimento com você, tenha autorresponsabilidade. Não terceirize a sua felicidade, porque ninguém nessa vida é capaz de te proporcionar o que você pode proporcionar, que é um ser leve, um ser que vive pleno, um ser que vive feliz. Só você pode te proporcionar tudo isso. Então, mulheres que estão nos assistindo, vão à luta. Se você tem um sonho, corre atrás do seu sonho, porque você é capaz. Se você tem um desejo no seu coração, vai à luta. Faça o que precisa ser feito. Não permita que nada te impeça de ser feliz e viver o que você pode viver. Assim como eu consegui, assim como Keila conseguiu, assim como muitas mulheres conseguiram se reencontrar, conseguiram ressignificar a sua vida. Qualquer um de vocês que estão vivendo momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de insegurança, pode ir à luta e vencer. Mas o recadinho maior que eu quero deixar para você que tem um desejo no seu coração de ter uma vida melhor, de ter uma vida feliz, de ter uma vida plena, se permita se conhecer através da hipnoterapia. Keila está aqui, tem o Instagram dela, tem o WhatsApp. Sigam no Instagram, buscam conhecimento, tem muito conteúdo na página dela. Entre em contato e se permita uma vida melhor que você merece ter. Você merece, todos nós merecemos, né? Acho que vida realizada, vida plena, todos nós merecemos. Vida perfeita não existe, não existe. Se você estiver procurando uma vida perfeita, desculpa, mas eu vou precisar te frustrar. Não existe. Existe sim uma vida realizada, da qual você vai se sentir feliz e plena para fazer o que precisa ser feito e tomar as decisões. E a hipnoterapia é o caminho mais rápido, mais seguro e mais eficaz para destravar, para tratar, para que você compreenda o que te impede. O que te impede, você precisa compreender para poder reeducar a tua mente e você ter novos comportamentos e ter sua vida liberta.